O aumento nos casos de cachumba é uma parte de uma crise maior e mais grave na saúde pública do Rio. Nessa semana, o sistema entrou em colapso. 24 hospitais e 17 unidades de pronto atendimento tiveram problemas sérios para atender a população. Milhares de doentes foram afetados em histórias que chegam a ser inacreditáveis. Nos dias em que a maioria das pessoas comemoravam o Natal, milhares de doentes se desesperavam ao buscar atendimento nos hospitais estaduais do Rio. Meu tio morreu e falou que não era risco de morte. E ele tá morto! Ele tá morto! O tio desta mulher passava muito mal e não conseguiu ser recebido nesta unidade de pronto atendimento. Ele morreu de infarto na porta. É um descaso! É um descaso! Não é só por material, não! Porque nem atenderam pra falar que não era risco de morte! Nem atenderam! Os direitos agora acabaram! Os valores estão invertidos! O mundo acabou mesmo! As principais unidades de saúde sofrem um dos momentos mais críticos da história. E de uma hora para outra, os serviços entraram em pânico. Em muitos lugares, as emergências foram fechadas. Para conseguir ajuda, é preciso estar morrendo, literalmente. O Hospital Getúlio Vargas é o maior hospital público da zona norte do Rio de Janeiro. Normalmente, a emergência fica lotada e hoje, olha a situação, completamente vazia. Aqui é o acesso da emergência dos adultos. A porta, olha só, está trancada com um arame. Lá dentro não tem nenhum funcionário e esse papel indica que somente os pacientes com risco iminente de morte serão atendidos. Em uma unidade pública de saúde de portas fechadas para a maioria dos doentes, esta idosa chega, carregada pelos parentes. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! O Hospital de Bom Sucesso não tem ortopedista. E aí você correu para cá? Eu corri para cá. Em frente à emergência, uma outra senhora em estado grave. Ela tem 102 anos e precisa de socorro urgente. É atendimento, a vovozinha ali de 102 anos, tá precisando de socorro. Não conseguiu atendimento aqui? Agora não, mandaram vir da UPA e agora tô aqui, ó. Tá ali ela, tá ali dentro, precisando se alimentar, 102 anos. A idosa foi atendida, mas o funcionário avisa antes de fechar a porta. É só ela. Uma só. Apenas os casos muito graves eram levados em consideração. Aqui não, aqui é para risco iminente de morte, baleado, esfaqueado, atropelado, infartado. Estas imagens foram gravadas dentro de um hospital estadual antes que a emergência fosse completamente fechada. Os corredores estão lotados. Sem leitos, doentes se acomodam de forma improvisada. Outra imagem que virou símbolo da crise na saúde do Rio. O flagrante do nascimento de um bebê na calçada do hospital especializado em atender gestantes. Cíntia Bastos, de 25 anos, só recebeu a ajuda de 2 enfermeiras depois que a criança já tinha nascido. Foi exatamente aqui nesta rua que a Cíntia deu à luz. Ela tinha acabado de procurar atendimento no Hospital da Mãe, aqui no município de Mesquita, na Baixada Fluminense. Os médicos atenderam a Cíntia, mas mandaram ela de volta para casa. E o parto aconteceu aqui no meio da rua. Para se ter uma ideia, o hospital fica logo aqui na frente, a entrada a poucos metros. A mãe de Cíntia conta que a filha já tinha passado por outra maternidade e chegou ao hospital em trabalho de parto. Ela chegou aí no hospital, sentiu no 2, já perdendo sangue. Aí a doutora foi, examinou ela, mandou ela ir para casa. Disse que ela não ia ganhar neném naquele dia, só ia ganhar ou de madrugada ou no outro dia. Aí ela, no caminho de ir embora para casa, foi onde que ela deu a luz da menina. A bebê, que recebeu o nome de Ana Luísa, contraiu uma infecção e vai precisar de tratamento. A bactéria, com certeza, porque é a calçada
É onde para os outros cospem, tem cachorro, tem bicho, tem tudo, joga tudo. Aí quer dizer que você pode ver que a rua é suja, então a bactéria deve ter vindo dali. A situação caótica atinge 24 hospitais e 17 unidades de pronto atendimento, as UPAs. Faltou dinheiro para manter as emergências, para comprar remédios e materiais de uso hospitalar, para pagar os funcionários. A saúde morreu! Médicos, enfermeiros e técnicos foram para as ruas. Eu trabalhei, vou repetir, o salário tem que sair! Os pacientes, muitos estão comprando medicação para poder trazer, porque não tem, o governo não está mandando e simplesmente estão dizendo que não tem dinheiro. Falta de material no hospital, não temos nada, não tem comprimido, não tem seringa, não tem agulha, não tem álcool, não tem nada. Tudo em falta. O que está acontecendo? Os conselhos regionais de medicina e enfermagem e também os sindicatos atestam: muita gente está morrendo na crise da saúde do Rio. Por dia, são cerca de 14 pessoas morrendo em virtude dessa ausência de cuidado do Estado, essa ausência de repasse. Mas o que levou a uma situação tão caótica? Por que a saúde no Rio pede socorro? A explicação dada pelo governador Luiz Fernando Pezão é a queda no preço do petróleo, que diminuiu a arrecadação do Estado e, consequentemente, o repasse para a saúde. Mas este especialista em administração pública da Universidade Estadual do Rio de Janeiro tem outra opinião. Claramente, o que está se aflorando é um problema de gestão. Então, esse problema de gestão não começa agora, ele começa atrás. Desde 2007, o Rio é governado pelo mesmo grupo político. O governador Pezão é o sucessor de Sérgio Cabral Filho, do mesmo partido. A Prefeitura do Rio é ocupada por Eduardo Paes, aliado de Pezão e Cabral Filho. Para o especialista, não dá para explicar a crise atual apenas com a queda no preço do petróleo. O problema do petróleo não começa agora. O problema do petróleo começa já há alguns anos atrás. Ou seja, ele acredita que o governo não soube se preparar para a queda no preço do petróleo e ainda aponta vários motivos mais antigos para a saúde ter chegado a esse ponto. Gastos exacerbados, compras superfaturadas, instituições como, por exemplo, organizações sociais na mão de pessoas que não têm idoneidade moral. Então, tudo isso é um problema do passado e, principalmente, o mau gasto do dinheiro público. A representante do Sindicato dos Médicos também se preocupa com a maneira como o dinheiro da saúde é gasto pelo governo do estado do Rio. Está havendo um escoamento de recurso e sem justificativa. Não se sabe direito e não é claro, não há transparência de onde estão esses recursos que deveriam ser destinados à saúde, aquela instituição, aquela unidade. A gente não sabe onde foram parar esse dinheiro. No dia em que foi criado o gabinete de crise, o governo estadual sofreu o primeiro golpe judicial. A justiça determinou que ele cumpra uma obrigação capaz de colocar hospitais e centros de atendimento novamente em operação. Por lei, o governo é obrigado a gastar 12% de tudo que arrecada com a saúde. Esse valor é descumprido e há dois problemas aí. Primeiro problema, a alíquota de 12% não é cumprida. Em segundo problema, como é cumprido isso? O que é gasto com saúde? Caso não cumpra a determinação, o Estado terá que pagar multa diária de R$50 mil. E, além disso, o secretário de Fazenda, o secretário de Saúde e o governador também terão que pagar multa pessoal e diária no valor de R$10 mil. O governo recorreu da decisão. Quase ao mesmo tempo, o governador Pezão assumiu a grave crise na saúde. E declarando uma situação de emergência na saúde aqui do estado do Rio de Janeiro. Isso possibilita uma parceria maior, a entrada de recursos. No fim dessa semana, houve o anúncio de que os hospitais do Rio vão receber R$297 milhões.
Os recursos virão do governo federal, da prefeitura e da antecipação do ICMS. No dia seguinte ao anúncio das medidas, voltamos ao Hospital Getúlio Vargas. Em tese, a situação melhorou, mas a emergência ainda estava fechada. Oi, moço, bom dia. Tem algum enfermeiro, algum médico trabalhando hoje? Vai abrir hoje? Mas já estão trabalhando? Oi? Já estão trabalhando? Tem algum enfermeiro aí? Não, já pagou uma parcela do atrasado. Pagou novembro. Vai abrir. Os salários dos funcionários começaram a ser pagos. Alguns hospitais receberam medicamentos e materiais, mas o atendimento ainda é precário. Este homem fez uma verdadeira peregrinação para conseguir socorro para a filha. Eu passei em 4 UPAs. Nas 4 UPAs eu tive a mesma resposta. Não tem médico, não tem atendimento. Você tem que procurar outro, tem que procurar outro, procurando. E a febre dela é 40, 39, 40. A gente com medo dela ter uma convulsão, ter um problema de saúde sério. Este defensor público alerta. O dinheiro emergencial emprestado pelos governos federal e municipal não resolve a situação no longo prazo. O mais importante é destacar que há uma falta de planejamento do governo do estado do Rio de Janeiro para os próximos meses, sobretudo nesse contexto de um grande evento esportivo. Olha, eu estive presente na reunião com o secretário de Estado de Saúde e eu vi um governo perdido, um governo que não apresentou um plano concreto de ações para minimizar esta situação. O Instituto Estadual do Cérebro é considerado uma referência na América Latina em tratamentos neurológicos. No fim desta semana, 35 leitos estavam desativados. Novas consultas e cirurgias estão suspensas. Este funcionário, que não quer se identificar, relata o sentimento de quem conhece essa realidade de perto. É vergonhoso você, um profissional, tá ali trabalhando, cuidando de vidas, uma coisa que é fundamental, né? Como diz, a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, e é onde o Estado está deixando isso morrer, falir.